quando nós nascemos com dois medos originais: medo de altura e medo de barulho alto. Todos os outros medos são comportamentos aprendidos. Medo de aranha, medo de fogo, medo de choque, medo de chuva, medo de escuro. Tudo isso é comportamento aprendido. E se ele foi aprendido, nós podemos desaprendê-lo. E essa é uma questão de olhar para dentro, de olhar ao ambiente que nós fomos criados, que nós fomos inseridos, e a importância que isso tem de impacto na nossa vida. Se é um medo de cobra e você não vai a áreas rurais ou a regiões que são possíveis de cobras mesmo dentro da cidade, talvez esse não seja um tema que você precise trabalhar, mas se você tem medo de avião, se você tem medo de ficar num ambiente escuro, se você tem medo de andar de carro, e isso de alguma forma te traz prejuízo na sua vida profissional, na sua vida de que natureza for, familiar, consigo mesma, então vale a pena você trabalhar isso aí. E hoje a gente tem muitos recursos e formas, métodos simples, relativamente simples, mas por que e como isso é importante a ponto de eu trazê-lo aqui? Porque eu quero te mostrar o quanto que o ambiente ele influi na nossa genética, ele influi na qualidade da vida que a gente está tendo, na potencialidade que a gente tem frente aos resultados que a gente deseja alcançar na vida. E principalmente, os nossos medos definem os nossos fracassos, se nós permitirmos. Então, se você não está tendo o resultado que você espera, se você não consegue avançar na velocidade que você precisa ou que você deseja, comece a observar a sua rotina, o seu corpo, o seu comportamento, os seus hábitos, os seus ciclos de amizades, porque tudo isso reforça os seus medos. Você já observou que às vezes a gente encontra uma pessoa que é extremamente explosiva e ela encontra para casar uma pessoa que é bastante submissa? E é exatamente por isso, porque um precisa de se apoiar no outro. Um medo, ele só persiste e ele só insiste quando ele consegue encontrar espaço, ser alimentado. Então, nós precisamos ver o que está disfuncional na minha vida e achar caminhos para ir destravando. Eu gosto sempre de uma metáfora que eu aprendi em um curso que eu fiz, de um rio que flui, e a nossa vida, você imagina que a nossa vida seja esse rio, e o fluxo da nossa vida, ele vai na direção do mar, tranquila, serena, às vezes com mais correnteza, com mais turbulência, com mais velocidade, mas ele vai fluindo na direção do mar. E de repente, quebra um galho de árvore, uma árvore, e deita o braço, o tronco,
em cima desse rio. E a partir do momento que essa árvore tomba ali, ela de alguma forma, ela impacta na fluidez do rio. E o que é esse tronco, essa pedra nas nossas vidas? São os traumas, são os problemas, são as adversidades. E a partir do momento que a gente tem uma adversidade mais forte, representa um tronco mais forte, tudo que vem e que antes fluía, ele para ali. Você já viu essa cena de uma árvore que tomba e a partir dali ela vai amontoando coisas? E esse amontoar coisas significa colocar um problema em outro problema, em outro problema, em outro problema. A nossa vida não é diferente. Vou dar um exemplo. Comecei o vídeo falando sobre os medos, comportamento aprendido. Imagina que lá atrás, na infância, você passou por um acidente de carro, uma pessoa passou por um acidente de carro. Teve uma colisão forte, ou que alguém morreu, ou que alguém foi machucado, ou ela própria foi machucada. Então, esse acidente é um tronco. Toda vez que ela anda de carro, ela percebe que tem o tronco. E aí, se ela anda com uma pessoa que corre mais, se o carro estraga na estrada, tudo isso são problemas que vão se agravando se não forem tratados, se não forem trabalhados. E isso reflete em toda a sua vida. Por quê? Porque se eu tô com medo, a química do meu corpo muda. O meu comportamento muda. E isso eu tô falando a nível de consciência ou de inconsciente. A gente tem esse mecanismo que a gente tem no nosso cérebro como uma defesa. Olha, você já passou por uma coisa grave lá atrás. Presta atenção, toma cuidado. E nós precisamos de começar a remover esse tronco. E como é que a gente faz isso? A gente precisa tomar cuidado daquilo que está dentro do nosso controle. Então, se eu vou pegar um ônibus ou se eu vou dirigir um carro, esse carro ele precisa estar mecanicamente adequado, em situação de segurança. Os pneus, eles não podem estar carecas, porque senão eu vou reforçar o meu medo, porque o carro pode derrapar. E aí eu vou dizer para mim, sabe aquela frase que a gente escuta assim, eu falei que carro é perigoso? Então você encontra o vício de você cair sempre na mesma pegadinha. Da nossa mente, a gente não pode apagar uma memória, um registro, principalmente se ele foi feito com uma carga emocional muito grande. Mas a gente pode ressignificar o tamanho do problema. Assim como a gente dá zoom toda vez que você repete, que você fala daquilo, porque, como eu já disse em outros vídeos, o cérebro não distingue se você está pensando no mar ou se você está de frente para o mar, ele ativa as mesmas áreas. Então, um exercício que eu te recomendo fazer para você ver a capacidade que você tem sobre o seu cérebro, veja uma imagem simples de um copo, fecha os olhos e começa a fazer o exercício de diminuir o tamanho desse copo, de distanciar esse copo. E aí você começa a dar outra dimensão para aquele problema.
Sabe quando você estava muito preocupado com um problema, com uma reunião que você teria no dia seguinte, que seu chefe te chamou e você nem dormiu, e aí você chegou lá e ele falou assim, ó, tô com um desafio novo, eu tô com um trabalho que eu quero que você olhe com cuidado, porque você é bom nele. E aí você, para que tanta angústia? É vício. A gente vicia em droga, a gente vicia em álcool, a gente vicia em trabalho e a gente vicia em preocupação. E é tão... Quando a pessoa está viciada, ela não consegue perceber o tamanho desse vício, a menos que ela chegue no fundo do poço e que ela não tenha mais opção. E a preocupação, a ansiedade, ela tem essa capacidade de inibir a nossa racionalidade do nosso cérebro, o nosso pré-frontal, que é aquele que fala assim, olha, esse problema não é do tamanho que você está achando que é. Esse medo, ele não se justifica racionalmente, emocionalmente, seja lá qual é o tamanho. Então, a gente precisa entender que não é porque as coisas estão desse jeito que elas devem ser desse jeito, ou que elas só podem ser desse jeito. A gente precisa, nesses tempos de tanta velocidade, de tanta diversidade, de tanta complexidade, de tanta ambiguidade, onde eu preciso estar seguro, onde eu preciso estar vulnerável, onde eu preciso estar presente, onde eu preciso estar ausente, eu preciso de curiosidade, eu preciso de pensar em mim, em como eu estou conduzindo o carro da minha vida. Alinhar, desalinhar, acelerar, desacelerar. Esse processo dinâmico, maravilhoso, que é viver. Agora, viver só é bom quando a gente promove experiências boas, felizes, quando a gente compartilha esse caminhar com as pessoas que nos interessam, que nós amamos, que a gente criou vínculo. E se nós não estamos criando vínculos fortes, verdadeiros, nós não estamos criando base para a felicidade. Pense nisso. Eu comecei o vídeo falando dos medos. E o que serve para o medo, serve para a coragem. Se te falta coragem, coragem para você correr atrás do que você quer, coragem para você desenvolver o que você sonha, coragem para você começar uma coisa nova. Esse é um contraponto do medo. Também é um comportamento aprendido. Hoje você começa com coragem para pisar no portão sozinha, para dirigir um carro até a esquina, e depois você vai 1 quilômetro, você vai na cidade vizinha, daqui a pouco você está mudando de estado. Permita-se, com segurança, com cuidado, com zelo, mas não entre na caixinha do medo e deixe o medo conduzir sua vida, porque se ele encontra um terreno fértil, ele é igual uma erva daninha, que ele vai crescendo, alastrando, 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 e depois fica cada dia mais difícil você ter coragem para você tirá-lo. E se tem uma coisa que nós estamos precisando nessa vida, é muito desse movimento de aprender, desaprender, aprender, reaprender, desaprender, em qualquer idade. Nunca ache que você está passado, porque enquanto a gente respirar, a nossa mente nos dá a condição de aprender, de avançar. Pense nisso. Olha, qual é o primeiro medo que você vai reduzindo, reduzindo de tamanho, até que você possa dar um peteleco nele. Pense nisso. Até.